Olá, estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, que é uma ação de extensão promovida pelo Grupo de Pesquisa Sujeito Implicado, ligado aqui ao Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Caicó. Nesse ano, esse projeto está comemorando os 50 anos do curso de História aqui do SERES, né, nesse ano de 2024, em parceria, portanto, desse projeto com o Departamento de História aqui do SERES, com o Programa de Pós-Graduação em História aqui do SERES, e também com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nossa PROEX, a quem eu agradeço. Agradeço também ao grupo de discussão, pessoas que se inscreveram para participar do projeto, assistir semanalmente as entrevistas, depois discutir e analisar junto com a gente em reuniões mensais esse material, né, o que é muito importante para uma ação de extensão também ter o retorno daquilo que é trabalhado, discutido, produzido aqui. Nesses 50 anos, então, temos convidados muito especiais, egressos, professores, estudantes, enfim, professores que atuam atualmente no curso, e hoje é um dia especial, estamos recebendo aqui hoje o professor Iranilson Buriti de Oliveira, que é professor titular lá no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande, a quem eu já agradeço muito, cumprimento, dou as boas-vindas e fico muito feliz de poder contar com a participação aqui nesse projeto. Muito bem-vindo, professor Iranilson. Muito obrigado, Evandro. Eu que agradeço pelo carinho, pelo convite. Para mim é uma alegria imensa participar desse projeto dos 50 anos do curso de História e desse seu projeto de extensão, A História em 60 Minutos. Fico muito grato, tanto a você quanto ao curso de História do SERES e ao PPGH do SERES. Certo, muito obrigado também. Eu queria reforçar já de início, então, Iranilson, que o seu nome foi um dos nomes primeiros lembrados quando a gente começou a fazer o planejamento desse projeto, né? Uma pessoa muito querida pelos colegas do departamento, enfim, por todos aqui, pelos ex-alunos também, que também estão participando desse projeto. Você foi professora aqui no curso de História do SERES, né, entre 1999 e 2005, né, e esse sinal também dessa lembrança agora do seu nome, assim, muito de imediato, demonstra uma relação que permanece, né, de afeto e de respeito mútuo, que é muito legal. Eu pude perceber isso agora, queria compartilhar com você já no início. Eu gostaria de ouvir um pouquinho o momento anterior, queria aproveitar esse momento inicial da entrevista para ouvir um pouquinho sobre o seu processo de formação. Né, a gente vai falar logo mais à frente um pouquinho mais sobre as lembranças do SERES e da sua experiência aqui, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a sua experiência formativa de graduação até chegar a esse momento da carreira, né, como professor titular na UFCG. Tá bem, Evandro. Vou falar rapidamente um pouco da minha formação. Eu sempre fui aluno de escola pública, sou egresso de escolas públicas da zona rural, inclusive. Eu fiz a antiga escola primária e parte do ginásio ainda na zona rural, certo? Assim, em escolas rurais. E isso me trouxe um outro tipo de experiência que eu relato num artigo que vai ser publicado agora, né? Que eu falo um pouco das minhas memórias naquela zona rural e as memórias quando eu chego em Campina Grande. Então, em 1990, eu fui aprovado no curso de História da Universidade Federal da Paraíba, no Campus 2, que hoje é o UFCG, e iniciei também no curso de Geografia, né, da Universidade Estadual da Paraíba. Iniciei os cursos praticamente ao mesmo tempo, só que eu fui me aproximando muito da História. No terceiro período, eu me tornei bolsista de iniciação científica do PIBIC, CNPq, e acabei abandonando o curso de Geografia da UEPB e me dedicando somente ao curso de História. Então, eu termino em 1994 a graduação e, logo em seguida, em 95, eu vou fazer o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação do professor Durval, e naquele momento eu estava pesquisando a chamada decadência das famílias patriarcais por meio da literatura regionalista de José Lins do Rego. Foi um dos autores que eu me aproximei bastante na graduação, fiz a minha monografia de final de curso sobre José Lins do Rego,
mais enfatizando a questão dos engenhos. E, no mestrado, eu trabalho com a literatura do ciclo da cana-de-açúcar. Em seguida, logo que eu termino o mestrado, eu passo numa seleção para substituto na Universidade Regional do Cariri, que foi uma experiência muito bacana naquela universidade, tá? Eu já tinha também passagem pela rede básica de ensino. Eu trabalhei 5 anos no ensino, o que hoje é ensino fundamental e ensino médio, mas quando eu fui para a Universidade Regional do Cariri, eu me encontrei enquanto docente do ensino superior. Foi uma experiência muito rica. A URCA estava recepcionando vários mestres em várias áreas para qualificar um pouco o quadro da instituição, e eu soube do concurso da UFRN. Então, uma colega do curso de antropologia, do Departamento de Ciências Sociais da URCA, falou: Iranilson, amanhã vai se encerrar as inscrições para um concurso que vai ter na UFRN, e tem uma vaga para História no campus de Caicó. Então, assim, ela passou o edital para mim, e eu me inscrevi pelos Correios, mas esqueci de mandar o meu diploma de mestrado. Na época, a professora, que era a chefe do departamento, não sei se você conheceu, era Graça Lago. Talvez você conheça a filha dela, que é Cláudia Lago. Então, Graça ligou para mim e disse: olha, você esqueceu de mandar o diploma e a gente não pode deferir. Se você mandar um SEDEX, e esse SEDEX chegar em 48 horas, porque vai ter a reunião do colegiado, então a gente apresenta a sua inscrição. E assim eu fiz, e até hoje eu agradeço a Graça Lago por essa generosidade tão grande, né? Porque se não fosse ela, eu teria perdido aquele concurso. Então, é uma das memórias muito fortes, foi a generosidade daquela mulher, que não me conhecia, eu não conhecia Caicó, e a generosidade dela foi tanta que deferiu a minha inscrição quando chegou essa documentação que estava. Então, eu passei... Sim, fiz a inscrição, e também fiz a inscrição para o doutorado em História na Universidade Federal de Pernambuco. Passei no doutorado no mês de dezembro de 98, né, e passei na UFRN em janeiro de 1999, um mês depois. Então, eu iniciei o doutorado e minha vida docente na UFRN praticamente no mesmo mês. Por que não foi no mesmo mês? Porque o então presidente da época, que era a FHC, não liberou os códigos de vagas para a UFRN. O que aconteceu? No mês de abril, o reitor, que era Ivonaldo, mandou uma comunicação para todos nós, para a gente tomar posse, para forçar o Ministério da Educação de enviar os códigos de vagas. E assim, 60 e poucos professores foram tomar posse na UFRN, sem nenhuma promessa do Ministério da Educação. É tanto que nós tomamos posse em abril e só começamos a receber a partir do mês de junho, ou seja, 2 meses, quase 3 meses depois, foi que nós recebemos os primeiros honorários, né? E assim, comecei o doutorado na UFPE e eu saí às 4 horas da manhã de Caicó, toda semana, para assistir aula na UFPE, manhã e tarde. Tá? Assistia de manhã uma disciplina com Durval, que foi também o meu orientador, e à tarde eu assistia aula de uma outra disciplina. E assim foi durante praticamente 1 ano, me deslocando de Caicó até Recife toda semana. Porque como eu estava em estágio probatório, eu não tinha condições sequer de pedir afastamento para cursar o doutorado. E fiz todo o meu doutorado sem afastamento. Nossa.
Que Pois é. luta! Foi uma luta, né? Por isso que hoje, quando os meus alunos dizem, olha, professor, eu trabalho, estou fazendo mestrado, eu disse, olha, essa história eu conheço muito de perto, viu? Eu fiz doutorado trabalhando e morando muito distante do meu local de estudo e de trabalho. Um desafio grande mesmo. E, bom, então, aí fez o doutorado, concluiu o doutorado nesse contexto em que trabalhava no SERES, então, né? Concluiu o doutorado. Exatamente. Eu fui o primeiro doutor do SERES, né? Eu já estava até me lembrando, né? Eu tinha 31 anos de idade, foi em final de 2002, eu defendi no dia 17 de dezembro de 2002 o meu doutorado, defendi um pouquinho antes, porque eu tinha até março, e houve um almoço de confraternização lá na APURB, né, que eu não sei onde é hoje, mas na época era ao lado do ITANES. Era uma associação, né, a Associação dos Professores Universitários de Caicó, né, a PUC não, a PUC. E houve um almoço de confraternização que quem organizou foi Marinilce, né? Então, ela saiu, professores, vamos por adesão, né? Vamos fazer um almoço, é o primeiro doutor, não somente do curso de História, mas de todos os SERES. Então, foram professores da Geografia, Ione, Eugênia, que eu lembro bem, Isabel, foi professor de Direito, né? Zé Aranha também foi para o almoço. E assim, foi uma confraternização, além dos professores de História. Foi uma confraternização bem bacana e por isso que eu tenho uma ligação tão forte com o Caicó e com o SERES como um todo. Não somente com o curso de História. Com o curso de História é uma particularidade, mas eu tenho uma relação muito forte com todo o SERES, porque foi um campus que me acolheu, assim, em todos os departamentos. Na realidade, só havia 3 departamentos naquela época, né? Havia o departamento de História e Geografia, havia o departamento de Matemática e Contabilidade e havia o departamento de Pedagogia. Então, a gente transitava praticamente em todos os departamentos. E eu tenho muitas memórias e muitas lembranças boas desses 6 anos que eu realmente vivi em Caicó e vivi a universidade. Sim, sim. Que interessante, que informação importante, eu não sabia. Você foi o primeiro doutor do centro, primeiro professor a conseguir o título de doutorado. Que interessante. Se eu continuasse aí, eu teria sido o primeiro titular também, né? Porque foi Sandra Kelly agora. Eu estava na banca de Sandra Kelly, mas eu fui convidado, mas por conta de agenda que ela precisou defender antes de se ausentar, aí naquele dia 3 eu não pude participar e ela chamou outra pessoa. Mas eu também teria sido o primeiro titular, porque eu fui titular em 2018. Sim. No final de 2018. Sim, sim, é verdade. Aliás, antes de Sandra, o Almir Bueno, que é do curso de História, foi o primeiro titular, acabou por ser. Tá. É verdade. Então tem Almir ainda, né? Mas professora, Sandra foi a primeira, de fato. Foi a primeira. Mas que bacana saber disso, que você foi o primeiro doutor aqui e no curso de História. Apesar de, como você já disse agora, naquele contexto não era ainda um departamento exclusivo de História, né? Era um departamento de História e Geografia, salvo engano, acho que até 2010 foi assim. E eu gostaria de aproveitar agora esse momento para ouvir também você nesse sentido, Iranilson, sobre esse contexto das aulas, as suas memórias em relação ao curso, atividades que você tem recordação que eram desenvolvidas, né, por você e pelos colegas, quem eram os colegas da época. Enfim, ouvir um pouquinho, assim, bem no nível, no lugar da memória mesmo, a sua atuação por aqui, o que você percebe de diferenças também em relação ao curso que agora existe, né? Quando eu cheguei, por incrível que pareça, só tínhamos 5 professores no curso de História. E um deles estava fazendo doutorado, que era com afastamento, que era Douglas. Então, era o Muratã, a professora Paula Sônia, o professor Henrique Alonso, Douglas, que estava afastado para o doutorado, e o professor João Quintino.
eram apenas esse pequeno núcleo que fazia acontecer o curso de História. E tinha vários substitutos. Eu lembro de Joelma, de Erivan, de Ana Umbelino, de Kátia, de Socorro, vários professores substitutos para também fazer o curso acontecer. Mas professores efetivos éramos apenas 5 quando eu cheguei. Eu chego no mês de abril e no mês de julho eu já estava coordenando o curso de especialização. Eu fiz o projeto, era um curso de especialização que a gente chamava autossustentável. Os alunos pagavam R$40 por mês e cada professor recebia R$500 de cada disciplina ministrada. Era em História do Nordeste. Nós oferecíamos 2 turmas e as aulas eram toda semana, certo? Todos os sábados. Uma turma em Caicó e quando estava finalizando, nós oferecemos outra turma em São Paulo do Potengi, que foi assim uma aventura. A gente saía de Caicó para ir para São Paulo do Potengi e porque foi uma demanda de um aluno da primeira turma que tinha toda uma memória afetiva com São Paulo de Potengi. Aí pediu a gente escreveu para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Eles autorizaram o funcionamento dessa turma fora da sede, fora do campus, e aconteceu, né? Então, foi uma atividade que trouxe muitos resultados. Inclusive, alguns alunos que hoje são doutores, que são mestres, passaram por esse curso de especialização, que é o caso, por exemplo, do próprio João Quintino, que foi aluno do curso, e de Erivan também, dos que eu me lembro. Mas tinha alunos de arquitetura, tinha alunos de jornalismo, tinha alunos de geografia. Era um curso que recepcionou alunos de vários campos de conhecimento. Posteriormente, eu coordenei o curso também de graduação por 2 vezes, e eu tinha uma relação muito boa com os alunos. Foi quando já chegou Regina, posteriormente Joel e Jailma, e a gente começou a pensar a primeira reforma do curso de História. A primeira reforma que eu dei depois que eu cheguei, né? Uma reforma que, se eu não me engano, em 2006 ou foi 2007, foi implantada. Mas a gente começou a fazer o projeto pedagógico. Então, eu me envolvia intensamente nas atividades porque nós éramos poucos. Lembro que eu organizei juntamente com Regina, com Paula Sônia, com Joel, a 4ª semana de História e, posteriormente, a 5ª semana de História, nós organizamos. E era um grupo de professores que se juntava assim, para produzir, na medida do possível, o curso. Sonhávamos com o mestrado, nos envolvemos num projeto interdisciplinar que era Cultura e Sociedade, que era à frente estava Eugênia, Ione, alguns professores de História, da Pedagogia, como Lisboa, Grinaura, mas esse curso não foi aprovado pela CAPES, né? Eles fizeram uma leitura que o curso era muito assim, guarda-chuva, muito aberto, e acabou não sendo aprovado aquele nosso primeiro projeto de mestrado. Mas, fora a academia, a gente se envolvia em muitas outras atividades, né? Como tinha muitos professores de fora, eu, Joel, Jailma, Regina, Ana Umbelino, Kátia, Vanusa, que eu acho que você não conhece, hoje ela está na Universidade Federal de Alagoas. Quase toda tarde a gente tomava café em uma dessas casas, né? Então, era muito bacana que a universidade, até a solidão longe da nossa família, nos unia por meio de outros laços. Tem um episódio bem cômico, que uma vez nós saímos, no final da tarde, do SEBS e fomos a pé para o centro durante a festa de Santana. Aí passamos ali perto da praça de alimentação, não da ilha, aquela praça ali
perto do centro de Caicó. Aí tinha muitos brinquedos e tinha aquele pula-pula. Aí tem uma professora disse, vamos pedir permissão para a gente pular? Aí eu disse, não, se passar um aluno ou algum professor, a gente está ferrado, cara. Foi Kátia. Ela disse, não, mas eu acho que não passa, não. Aí nós fomos, eu, Kátia, Regina, todos nós entramos naquele pula-pula e passamos uns 15 minutos pulando, sorrindo, e no outro dia, claro que passou algum aluno, e no outro dia, essa conversa já estava no campus do SERES, de que os professores estavam no pula-pula, né? Todos baixinhos, né? Então, assim, até hoje eu não tive coragem de voltar, mas toda vez que eu passo no pula-pula, eu lembro da professora Kátia Regina, que era a mais baixinha de todos, pulando assim intensivamente. Tá? Então, é muita memória boa assim do curso. Teve outra vez que uma colega nossa, que eu não vou dizer o nome, pegou um mototáxi, né, ali perto da rodoviária para ir para o campus. E também na época de festa de Santana, ela não queria ser vista. Aí ela disse, olha, eu queria ir por um canto bem discreto. Aí ele disse, tá certo. Aí o motorista foi mesmo pela praça de alimentação, foi pelos cantos mais visíveis de Caicó, e ela manifestada na garupa dessa moto, porque ela queria ir para o campus numa moto do modo mais silencioso, mais discreto possível, e o motorista teve justamente uma interpretação diferente do conceito de discreto, né? Ele entendeu que ela queria ir pelo canto mais visível, mais badalado da festa de Caicó, e deu voltas e voltas na praça, né? Se ela escutar essa entrevista, eu tenho certeza que ela vai se lembrar desse episódio, né? Então, assim, o SERES, para mim, é trabalho e afeição. Eu tenho uma imagem muito bacana da generosidade, por exemplo, de Paula Sônia, né, que foi a primeira pessoa que me recepcionou em Caicó sem me conhecer. Sem me conhecer. Por quê? E me colocou na casa dela também sem me conhecer. Como a gente não estava recebendo o dinheiro logo que a gente chegou, Paula Sônia disse, você quer se hospedar na minha casa durante esse período até o governo começar a pagar? E eu fiquei lá. Eu fiquei na casa de Paula por quase 2 meses, hospedado, e Paula não me conhecia, foi o primeiro contato. Então, eu guardo essa lembrança como um presente que aquela professora me deu quando, assim, num momento muito difícil da minha vida e da vida de outros professores que também estavam chegando, como o professor Walter, que também tomou posse juntamente comigo. Então, eu não guardo nenhuma memória, digamos, ruim, nenhuma mágoa de Caicó, pelo contrário. Eu tenho excelentes lembranças de lá, assim como eu tenho do Crato, tá? E Marinilce como secretária, Graça, Aparecida, que eu não sei se você a conheceu, eram pessoas muito generosas, né? Eram não, elas são pessoas muito generosas. Eu acho que isso contribuiu para que a gente fosse transformando aquele lugar num lugar também familiar, num lugar afetivo, num lugar que a gente não cansava de ir. Porque tem alguns lugares de trabalho que a gente cansa, que a gente nem sequer gosta de frequentá-lo. Frequenta porque muitas vezes é necessário. Mas com o campus, pelo menos na época em que eu estive, era muito bom de trabalhar. Ir para a biblioteca era encontrar um Nilda, sempre sorrindo, sempre dando a paz do Senhor, né? Talvez quando você tenha tomado posse, Onilda já estivesse aposentada. Mas Onilda não era? Onilda era uma figura que iluminava aquela biblioteca. Não somente a antiga biblioteca, mas o novo espaço, que ficou muito bacana, e Onilda nos recepcionava e encontrava todos os livros, se tivesse na biblioteca, que a gente estava precisando, tá? Então,
O campus era muito pequeno, não tinha ainda salas de professores, não tinha ainda as salas, a gente compartilhava alguns espaços no Labordoc, ou então na própria coordenação. Posteriormente, foi construído aquele bloco que hoje são as salas, mas quando foi construído, eu não estava mais presente, né? Então, talvez isso tenha nos envolvido mais, tá? A generosidade de Muratã, para o amor dele pelo Labordoc, o amor de determinados alunos pela pesquisa, como é o caso de Helder. Quando eu cheguei, Helder já era aluno do curso, super disciplinado, uma leitura muito mais além do que determinados colegas. A professora Olívia, que foi minha que foi minha PIBIC, e foi minha primeira orientanda do mestrado, ela foi minha aluna de teoria da história aí no SERES. Então, olhar para a Olívia hoje é olhar como o SERES tem uma importância na vida não somente do seridoense, né, mas aquela região transborda para outros lugares, né? Transborda para Paraíba. Então, alunos de Patos, de Santa Luzia também, que são municípios mais próximos. Então, Olívia, para mim, e Helder, são exemplos de pessoas que assim, têm uma ligação muito forte com os SERES, né? E foram formados naquele lugar. E muitos outros. Eu citei esses dois porque eles são professores da UFRN. O próprio João Quintino, né? João Quintino, que foi aluno também daí, e desenvolvia um trabalho espetacular na época, que era a disciplina era TAV, Trabalhos Audiovisuais em Educação, alguma coisa assim, ou Trabalhos Audiovisuais na área de ensino. E os alunos, ele envolvia os alunos com a criatividade dele, com o amor dele, né, por esse tipo de ofício, de disciplina, de componente curricular. E os alunos amavam aquele componente curricular, né? Então, acredito que não existe mais essa disciplina no novo currículo, mas João Quintino marcou uma geração também, né? Assim como Paula Sônia com o Museu de Caicó, que ela tinha uma afeição, um amor muito grande com o Museu de Seridó. Ela tinha um projeto de extensão. Eu lembro que Durval foi convidado para lançar acho que ainda em 99, quando eu estava aí, o livro A Invenção do Nordeste, e o lançamento dele foi lá no Museu de Seridó. Ele foi convidado por Paula Sônia e muitos outros colegas. Quando eu cheguei, Dorinha já estava aposentada, mas ela sempre tem uma ligação muito forte com o SERES. Por ser uma professora nascida em Caicó, formada também na mesma instituição, assim como Paula, e Dorinha, assim, tem raízes muito fortes na formação de determinados educadores. E eu lembro também de uma professora de pedagogia, eu acredito que seja Lídia, e quando eu cheguei, ela já estava se aposentando, mas todo mundo dizia, olha, essa professora foi capa da revista Nova Escola, ela tem um projeto bacaníssimo com mamulengos, com fantoches, com marionetes. E eu fui conhecer a casa de Lídia, que ficava próximo da matriz, né, da Igreja de Santana. Então, Lídia falava daquele projeto, da entrevista que ela deu à revista Nova Escola, com muito amor. Assim também como Grinaura, que desenvolveu um projeto muito bacana na área da educação, com educadoras e educadores do Seridó. Então, ela tinha uma sala, pelo menos até quando eu saí do campus, com várias fotografias dos professores que fizeram a educação básica, principalmente ligadas à alfabetização, às primeiras letras, né, à escola primária, aí no Seridó. Então, são professores que marcam a história do SERES pelos projetos de extensão também, assim como Evandro, né? Ou seja, daqui
há 10, 15 anos, estarão lembrando de Evandro por conta desse projeto, A História em 60 Minutos. Né? Por quê? Porque são projetos que conseguem transbordar dos seus lugares, do seu lugar físico. Né? Então, Grinaura, com o projeto dela, transbordou, Paula e Lídia, né? E muitos outros. Tinha Henrique Alonso com um projeto de história oral. Enfim, uma parceria com o curso de arquitetura da UFRN, Campus Natal, Muiractã desenvolveu um projeto chamado Se Esta Rua Fosse Minha. Então, havia toda, vamos falar, o 3D da época, né? Várias imagens das principais ruas de Caicó, Renato Dantas, só estou lembrado desse agora, mas tinha outras ruas também principais, totalmente revitalizadas. As ruas revitalizadas, as casas pintadas. Então, foi o primeiro projeto que o Labordoc, na pessoa do Muiractã, me apresentou. Foi esse projeto Se Esta Rua Fosse Minha, que era uma parceria com o curso de arquitetura, principalmente com a professora Edja. Então, são tantas memórias, Evandro, e memórias bacanas com os professores que estavam naquele contexto. Depois chega Regina, doce, né? Assim, super amável, amiga, e ela vai desenvolver um projeto na área de ensino. Inclusive, a tese de doutorado dela, por isso que ela tem tanta autoridade para falar sobre o SERES, porque a tese de doutorado dela é sobre esse espaço, a formação do NAI, né, o primeiro núcleo, né, avançado da UFRN, que chega a Caicó. Então, o curso de História, o curso de Letras também, porque o curso de Letras também funcionava em Caicó. Enfim, chega ela, posteriormente chega Joel e logo em seguida Jailma, porque eles são do mesmo concurso. E eu não conhecia Joel, apesar da gente ser da mesma instituição formadora, a UFPB, ter se formado praticamente no mesmo contexto, mas quando Joel chegou, eu saí. Então, não conhecia em Caicó. E Joel, a gente nutriu uma amizade muito forte até hoje, né? E a gente passou a ser coordenador e vice-coordenador. Então, a gente se revezava, né? Porque é um cargo que ninguém quer, né, Evandro? Porque é tanto trabalho, tanta missão, tantas reuniões de Natal que cansa. A gente sabe que viajar 8 horas por dia, 4 para ir, 4 para voltar, não é fácil. Então, é cansativo, né? Então, é muito cansativo. Mas ninguém queria. Então, Joel, tu és o coordenador agora e eu fico na figura do vice. E assim, sucessivamente. Então, a gente morou junto aí em Caicó, compartilhou apartamento. Aí, quando eu, ele e Regina também compartilhamos uma casa. Enfim, só coisas bacanas que eu tenho para falar desse meu período que eu vivi como professor do campus de Caicó. E eu estou falando muito, né, Evandro? E eu estou adorando, está muito bom, porque já fiz algumas entrevistas aqui para esse projeto, algumas já estão gravadas, e é muito bacana ver as memórias se entrelaçando, e a impressão que eu tenho, porque eu estou, né, participando de todas, fazendo, né, todas, eu tenho a sensação de que as pessoas estão se encontrando, assim, as pessoas convidadas, e mesmo as pessoas que não vão participar diretamente, mas que são constantemente lembradas pela sua importância, pela sua generosidade, como você mencionou diversos nomes agora, de pessoas que ajudaram você no início. Isso é tão importante, é tão valioso para um projeto como esse, até porque depois a gente pretende lançar em livro essas entrevistas, né? Para ter um registro, um documento também em formato de texto escrito, para a gente preservar essa memória do curso e dar continuidade a um trabalho que, como você disse, a professora Regina Selle começou quando fez a tese de doutorado, contando o início da fundação
do curso de História, né, os primórdios do curso e, enfim, recuperar essa memória do que veio depois e para o futuro também. Então, eu gostei muito da resposta, muito mesmo. Adorei ouvir todos os nomes que você mencionou. É muito, muito importante que estejam, que apareçam aqui. E é claro que eu fiquei muito curioso para saber quem é a pessoa da história da moto, mas eu entendo que às vezes não é possível, não é possível falar. E depois eu conto para você em off. Tá bom. Bom, a gente já vai continuar, já vou colocar a próxima pergunta para o professor Iranilson, mas antes disso, eu queria convidar quem está assistindo essa entrevista a acompanhar um vídeo institucional que foi preparado, alusivo, né, aos 50 anos do curso. Conta um pouquinho dessa história, rapidinho, mas com alguns pontos importantes e o que a gente vem fazendo também nos dias de hoje. E é uma oportunidade de apresentar, então, um pouco o nosso curso também para quem acompanha, já que se trata de uma ação de extensão. A gente espera que a comunidade, inclusive, né, externa ao curso, veja. Então, vamos assistir o vídeo agora e daqui a pouco a gente continua. O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordoc. De lá pra cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Bom, vamos continuar agora a nossa conversa com o professor Iranilson Buriti. Professor, eu queria falar um pouquinho agora sobre as suas pesquisas. A partir das suas pesquisas, falar um pouquinho sobre um tema que a gente sempre discute aqui, sobretudo depois da criação do programa de pós-graduação. A nossa área de concentração é História dos Sertões. Então, essa discussão que envolve o local, o regional em relação ao nacional, ao global, enfim, as escalas de análise, como determinados objetos podem se estabelecer e podem passar a figurar dentro de uma agenda de pesquisa mais ampla, né? E eu queria partir, então, do princípio partir das suas temáticas de pesquisa, de algumas temáticas com as quais você já trabalha, né? Que também atravessam, e isso que eu achei bem interessante enquanto eu preparava a entrevista, se relacionam muito com certas tradições de pesquisa desenvolvidas aqui no SERES, em diversas esferas e em épocas diferentes também, com inclusive com corpos docentes de diferentes épocas também, né? Eu estou falando, assim, nos seus estudos sobre o discurso regionalista, sobre a família, a história da família, sobre a história da saúde e das doenças, sobre o ensino de história. Essas são algumas das temáticas privilegiadas aqui no nosso curso, né? Que atravessou, então, como eu disse, nomes que, inclusive, né, você já mencionou aqui, Dorinha, né, Maria Dores, das Dores Medeiros Rocha, Paula Sônia de Brito, professor Muraquitã Macedo, Joel Andrade, Helder Macedo, Jussiene Andrade, são alguns nomes de colegas aqui que já trabalharam ou que trabalham atualmente com essas temáticas. E a minha pergunta vai nesse sentido. Como que essas temáticas, algumas muito ligadas às experiências próprias dos sertões ou da região Nordeste, dentro das suas especificidades, encontram um espaço de discussão numa agenda mais ampla, né, no conjunto da historiografia da nossa comunidade, assim, em nível nacional. Como é que você avalia isso, assim, se as temáticas que partem das nossas experiências aqui, diretas, encontram espaço ou não, dialogam com pesquisas de outras regiões, até que ponto isso acontece?
se melhorou esse diálogo no sentido da diversidade da historiografia ou não, né, sobre os sertões nordestinos, sobre as regiões de fronteira, enfim, né, nesse sentido assim dos contextos mais específicos que extrapolam essa tradição, digamos assim, de uma história nacional, que a gente sabe fica muito presa, na verdade, a uma história pautada a partir do Rio de Janeiro, de São Paulo, muitas vezes, né? É nesse sentido a pergunta. Ok, Evandro. Eu vou ser mais breve na minha resposta, porque já se passaram 40 minutos, né? Então, temos somente uns 20 minutos para condensar essas ideias. Então, quando eu cheguei em Caicó, em 99, era muito comum, não somente aí, mas nos próprios encontros que a gente participava, como Ampur RN, Ampur PB, Ampur Nacional e outros eventos, discussões sobre o que é história local, o que é história regional, o que é história nacional. E muitas vezes, determinados temas que a gente pesquisava era muito colocado nessa nesse patamar de uma história local. E aquilo, como você mesmo falou, que emergia de Minas Gerais, do Rio, de São Paulo, era história nacional. E eu pesquisava família regional, né, como você sabe, a minha tese de doutorado foi sobre isso, mas eu nunca vi o meu tema como história local, nem história regional, só por ser um tema de Pernambuco. Quando eu participava e participo dos eventos que levam desses temas, eu participo como se eu estivesse fazendo história nacional, tá? Porque a família dos sertões é uma família que também está encravado no território brasileiro. Então, eu acho que a gente já superou, inclusive, o próprio programa de pós-graduação em História dos Sertões já superou esse lugar de estar fazendo uma história local. Pelo contrário, está fazendo uma história nacional ao tematizar temáticas como, por exemplo, a seca. Eu lembro que a Vorrani não foi aí porque ainda não tinha o programa, mas foi em Natal. Trabalhou com seca, trabalhou com as invasões, com os saques. E eu vejo no Instagram do História dos Sertões as temáticas dos alunos, e mesmo trabalhando temáticas de autores que são de Currais Novos, da região do Seridó, eles também estão fazendo história nacional. Estão contribuindo para uma historiografia sobre os sertões, e os sertões não é só os sertões nordestinos, né? Mas os sertões no sentido estricto sensu. Então, veja, é uma discussão que eu acredito que nós já superamos, que o SERI já superou, que o PPGH da UFCG também já superou esse lugar de estarmos fazendo alguma história que só serve para a historiografia local ou para a historiografia regional. A história que nós fazemos é uma história que vai contribuir com toda uma historiografia brasileira, seja agora, seja posteriormente. Então, as temáticas sobre doenças nos sertões, as temáticas sobre os saques, sobre a literatura, né? Mesmo a dita literatura regionalista, ela foi classificada como tal, mas ela aborda problemas de ordem nacional, seja lá no Rio Grande do Sul, seja aqui na Paraíba, com José Lins do Rego, seja com Érico Veríssimo, né, no sul do Brasil. É uma literatura dita regionalista, mas as temáticas que emergem desse tipo de literatura é uma temática nacional, né? Independente de qual lugar essa literatura esteja localizada, assim também como a nossa historiografia. E muitas outras temáticas. Eu vejo, pelo menos nos temas, que os alunos do programa de pós-graduação em História dos Sertões são muito criativos, né? Então, hoje mesmo eu estava dando uma olhadinha nas temáticas, mas coisa bacana, eles conseguem fisgar o leitor a partir do tema, né? Então, o sol, eles trazem o sol, trazem a árvore, trazem
a terra, tudo para o título, porque eles vivem isso, né? Eles falam daquilo que tocam eles, né? E isso é a história que nós estamos fazendo no século XXI. É uma história que tem um sujeito, que tem sensibilidade, que toca uma geração também. Então, resumindo, é mais ou menos isso que eu gostaria de enfatizar sobre essa temática. Eu gostei muito da sua resposta, gostei muito mesmo, porque reforça essa ideia de que é aquilo que o Durval coloca na introdução da Invenção do Nordeste, né? Que ele diz assim que o recorte regional, o recorte nacional ou regional, qualquer recorte dessa natureza, esses recortes políticos, eles não podem pautar a dimensão epistemológica da história. Né? Nós vamos para além disso. Então, quer dizer, como você disse, independente do recorte espacial, o que está colocado ali é uma historiografia produzida no Brasil e, portanto, de interesse nacional. Né? Isso é muito, muito interessante. E também sobre os trabalhos dos alunos, muito sensível da sua parte, muito, muito bacana ouvir assim, a impressão sobre os títulos e sobre os temas dos projetos que são desenvolvidos pelos alunos no curso aqui de pós-graduação. Bom, eu queria ouvir um pouquinho agora, Iranilson, você sobre a sua pesquisa mais recente, sobre a sua experiência, né, como professor visitante na Universidade de Sevilha e esse projeto que você desenvolveu agora, né, nesse último ano. Pois é, Evandro. Desde o ano passado, que estava programada a minha ida para Sevilha, né, para a Universidade de Sevilha. Eu não fui para o departamento de História, mas minha maior relação lá foi com o departamento de História, por incrível que pareça. Eu fui como professor visitante, tive uma experiência assim muito bacana. Só ministrei aulas para o curso de História, auxiliando uma professora de História da América, que ela queria que eu ministrasse algumas temáticas sobre História do Brasil, que não tem uma disciplina específica sobre História do Brasil. Ela é professora de História da América, uma professora argentina, mas radicada na Espanha, e ela disse: Iranilson, é uma lacuna muito grande porque os nossos alunos saem sem saber o que é História do Brasil. Então, eu participei de algumas aulas na disciplina dela, e ela finalizou com uma mesa redonda, eu e uma professora da Venezuela. Nós fomos falar sobre mundos indígenas, eu no Brasil e ela na Venezuela, e foi muito bacana. A experiência lá, eu, mesmo sendo professor visitante, eu também fui com a missão de pesquisar uma temática que é agora o meu projeto de produtividade. A documentação sobre uma comissão científica que esteve no Brasil e em parte da América do Sul entre 1862 e 1865. Foram mais de 3 anos de pesquisas, né, e de coleta de seres vivos, de animais e de plantas e de objetos para, digamos, contribuir, segundo o objetivo da Comissão Atlântica do Pacífico, certo? De acordo com o projeto de Isabel II, era para contribuir com a economia e com a cultura espanhola. Então, para você ter uma ideia, foram coletadas e enviadas para a Espanha mais de 80 mil espécies de animais e vegetais. Uma boa parte desses animais morreram no trajeto, né? Mas muitos foram para o museu, o Real Museu Botânico, em Madrid, e veio nessa expedição um botânico chamado Juan Izerni, que é o meu objeto de pesquisa. Eu não pesquiso a comissão como um todo, todos os personagens, né? Eu pesquiso 2 diários, um de Juan Izerni, que é botânico, e o outro de Jiménez de la Espalda, que eles se preocuparam em contar um pouco do cotidiano deles. E Juan Izerni desenvolve, juntamente com alguns indígenas do estado de Pernambuco, na época província, um dicionário. Porque ele faz o dicionário em espanhol,
em Tupi-Guarani, e também o nome científico dos animais e das plantas. Então, a partir desse diário e desse dicionário, eu tento problematizar esses trânsitos de conhecimento entre Brasil e Espanha naquele contexto, desconstruindo aquela ideia de centro e periferia. Eu me inspiro teoricamente em um teórico indiano, que é o Cap Radil, sobre essa desconstrução de que os saberes locais não servem para, em termos de ciência mesmo, não servem para a Europa. Então, eu vou tentar mostrar justamente isso, como Juan Iserne lança mão de todo um conhecimento indígena sobre animais e plantas, sobre plantas que curam, plantas que matam, animais que curam, que a partir da banha daquele animal, da gordura daquele animal, pode curar determinadas doenças, e como aquele botânico vai narrar o conhecimento indígena ou silenciar, como é o caso de de Jiménez de la Espalda, que silencia, na maior parte das vezes, os saberes que emergem dos povos nativos do Brasil, do Peru, do Chile, nos lugares pelos quais passaram. Essa comissão também traz um fotógrafo. E eles chegam na Bahia, em 1862, vindo de Cádiz, e começam a fotografar. Passam aproximadamente 15 dias na Bahia e depois vão para o Rio de Janeiro, se encontrar com Dom Pedro II. Antes do encontro com Dom Pedro II, eles fotografam também vários lugares do Rio e fazem um álbum para o imperador, intitulado dessa forma, um álbum para o imperador. E presenteiam Dom Pedro II, que se dizia amante da ciência, amante dos museus, amante do progresso, da civilização, que é um conceito muito em voga na época, e recebe essa comissão e dá carta branca para eles levarem do Brasil o que eles quiserem. Então, digamos, foi um saque, não somente de conhecimentos, mas um saque de espécimes vegetais e animais que saíram do Brasil e de outros países, né, latino-americanos, para abastecer os museus da Espanha. Essa coleção, ela foi objeto de exposição em muitos momentos da história. Logo, sim, em 1865 eles voltam. Juan Iserne, que é o meu objeto de pesquisa, adoeceu no Brasil, adoeceu no Amazonas. Mesmo assim, ele vem para Pernambuco, ainda tem contato com os indígenas, ainda, digamos, constrói um pouco aquele dicionário e ele volta já doente para a Espanha. E no mês de janeiro ele chega a falecer. Tá? Então foi uma grande comoção, porque ele detinha aquele tipo de conhecimento por conta da proximidade para com os indígenas. E a rainha Isabel, no mês de maio, ela vai fazer a grande exposição sobre os objetos recolectados aqui na América do Sul. Porque ela programa 15 dias, mas o fluxo de pessoas era tão grande que ela prorrogou a exposição por mais 15 dias. Isso em 1866. Né? Mas, depois disso, vários outros momentos, essas peças, esses objetos foram objeto de exposição, inclusive na Expo 92, em Sevilha. Tá? Na Expo 92, mais uma vez, esses objetos estiveram lá para que os atletas, os familiares de atletas, jornalistas e o público em geral visitasse esses museus. Então, é um projeto que eu estou iniciando agora, mas eu já tenho um carinho enorme por ele. Eu estou saindo um pouquinho da área de história da saúde
mas eu continuo na área de História das Ciências, certo? Então, é mais ou menos isso. É um projeto e uma experiência em Sevilha, assim, única. Eu não sabia que ia ser tão bem recebido, com sala, ter acesso a todos os museus, porque eu tive a carteirinha de professor visitante, todos os museus de graça, ao restaurante da universidade. Então, eu vivi o que eu tinha que viver naquele período que eu passei lá. Que ótimo, que maravilha. E que tema interessante. Realmente muito interessante a proposta da pesquisa. E me ficou aqui a mensagem, tem a ver com a resposta anterior, os saberes locais e as diferenças que os lugares preservam interessam e muito à Europa e a outras partes do mundo e do poder, né? Exatamente. Se o nome da comissão, não sei se eu mencionei, é Comissão Científica do Pacífico. É muito, muito bom, muito interessante o tema. Muito interessante mesmo, adorei conhecer um pouco. E para a gente terminar essa conversa muito boa aqui que nós estamos tendo, eu queria colocar a última pergunta, que é uma pergunta que é colocada sempre. Em todas as entrevistas do projeto, ela sempre é colocada para a gente, porque a proposta justamente do projeto é mapear um pouco pontos de vista, porque a pergunta é ampla, então mapear pontos de vista sobre o século XXI, olhando para a história ou para a historiografia, se você preferir, o que a gente pode dizer desse século, o que está acontecendo, o que nós estamos vivenciando. Queria, assim, um pouco um panorama, se quiser também falar em termos de perspectivas, de possibilidades ou de limitações, mas, enfim, a historiografia do século XXI ou a história do século XXI, como é que você olha, seu ponto de vista, Iranilson? E, para finalizar, depois da resposta, uma mensagem deixada para os 50 anos do nosso curso de História. Tá bem, Evandro. Eu vou ser breve também, mas a história no século XXI, eu acho que essa revolução molecular, mas não silenciosa, de tantos temas que emergem, né? Eu acredito que a perspectiva decolonial, que não é recente, mas ganhou mais visibilidade nas últimas décadas, consegue trazer uma outra história dos indígenas, uma outra história dos povos de matriz africana, uma outra história de gênero, uma outra história da infância, da juventude, das mulheres. Então, acho que isso é muito bacana, você, no século XXI, ter contato com uma perspectiva de história que não está, digamos, mais cristalizada lá no século XIX ou nas primeiras décadas do século XX, mas uma história que se renovou. Então, eu adoro participar de bancas de seleção, porque os alunos são muito criativos. Às vezes são tão criativos que não passam, né? Porque trazem um tema que não é muito da nossa linha de pesquisa, né? Então, a criatividade, a potência criativa deles é tão alta que traz um tema que não está adequado àquela linha. Às vezes está adequado à área de concentração, ao programa, mas não à nossa linha de pesquisa. Mas é muito bom participar, porque, olha, sem as pós-graduações, eu acredito que a nossa historiografia seria muito, muito pobre, né? Porque nós ensinamos a esses alunos caçarem, procurarem novos temas, buscarem, da mesma forma que eles também nos ajudam a sair dos nossos lugares muitas vezes enjaulados, né? Então, eles mexem conosco, eles nos proporcionam momentos de renovação. Então, numa banca, quando a gente se depara com uns 20 projetos, cada um tem uma ideia, né? Cada um tem um jeitinho de costurar aquela história, mas é uma história que passa pela vida deles também. Algo que talvez não fosse possível em 1930, 40, né? Em algumas décadas do século passado, que a história era muito formatada, era aquela história econômica do Rio Grande do Norte, a história política da Paraíba, mas hoje não é só isso, né? Hoje é a história da Covid que levou tantos familiares nossos, né? E amigos. É a história do rio que banhou a nossa casa, do açude que nos abastece. É uma história que nos toca, né? Então, a história no século XXI, para ser mais sucinto, é a história que toca os nossos olhares, toca as nossas subjetividades, que nos envolve, né, na história de sujeitos com nome, com rosto, não é uma massa informe, mas possui cor, possui cheiro, né? Então, os nossos objetos de pesquisa possuem nomes, né?
é a história de uma senhora rezadeira, é a história de uma menina que se tornou santa, né, por conta de uma violência física, uma violência, sei lá, qualquer tipo de violência. É a história de um caminhoneiro que atropelou uma multidão. Então, é a história que tem um posto. Então, acredito que essa é a história do século XXI. A infância hoje tem nome, né? Então, a gente, por exemplo, leu Philippe Arrier, um livro belíssimo, e ele contribuiu para a gente nominar a infância. Então, o livro de Arrier não aparece nome de pessoas, mas as nossas dissertações de mestrado aparecem na infância, na adolescência, né? Essas crianças que Arrier deu o pontapé inicial lá nos anos 70, já na terceira geração dos análises, hoje, né, essas crianças ganharam mais visibilidade, assim como a juventude, a história de uma juventude católica em Cruzeiro, que eu participei de uma dissertação de mestrado. Então, para mim, essa é a história do século XXI. É a história que Evandro, que Iranils, que Paula Sônia consegue se ver também. E a mensagem que eu deixo sobre os 50 anos do curso de História dos Seres assim, eu acho que é muito mais uma história de uma superação de uma cidade, de um campus encravado no Seridó, muitas vezes estereotipado, muitas vezes visto como trampolim para Natal, mas é um centro que se tornou vivo, com uma pós-graduação em História, com outras pós-graduações que, com certeza, tem aí no SERES, e com professores comprometidos com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Então, vem um Lourival, lá de Santa Catarina, né, e tenta montar uma história cultural, né, da religiosidade, tenta, digamos, revolucionar o curso de História. Vem Evandro, também lá da região sul, e tenta plantar um projeto de extensão que mexe com a vida dos SERES, né? Tanto com ex-alunos como com ex-professores. Então, o SERES, para mim, é uma potência de formação, uma potência de criatividade e uma potência de superação. Tá? Eu acredito que campos do interior, como Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Cajazeiras, na Paraíba, que tem o curso de História também, são campos que têm uma contribuição muito grande, às vezes até maior do que os cursos que estão localizados nas capitais, porque formam uma clientela, formam mão de obra para várias cidadezinhas do Seridó Norte Rio-Grandense. Né? Então, quem é o professor que está na escola pública de Poeira? Com certeza foi formado em Caicó, ou então em Patos. Né? É o professor de História que emerge desse centro. Então, é uma mensagem de amor. Eu amo SERES. Eu acho que foi o melhor lugar que eu já trabalhei na minha vida, foi o SERES. Tá? Então, minha mensagem final é: SERES, eu te amo nos seus 50 anos e nos próximos 50 anos. Com certeza não vou estar aqui, mas o SERES ainda existirá, com outros nomes, com outros rostos, né? Com outras identidades, mas SERES. Perfeito. Muito obrigado pela mensagem tão bonita, essa mensagem final muito, muito sensível, pela entrevista muito generosa também, Iranilson. Foi muito bom te ouvir por essa hora. Eu tenho certeza que para quem vai acompanhar depois, né, essa entrevista também vai acompanhar por aqui pelo YouTube, vai acompanhar ou pelo Spotify ouvindo, ou vai ler depois quando o livro for lançado com a entrevista transcrita. Eu tenho certeza que vai tocar, essas pessoas vão ser tocadas tanto quanto eu fui. E muito obrigado por essa contribuição importante aqui para essa comemoração, para esse projeto. Agradeço muito e espero ter a oportunidade de te encontrar e conversar mais em outros espaços, em outros momentos também. Eu que agradeço, Evandro, agradeço a você, ao curso de História dos SERES, ao PPGH, em História dos Sertões, e ao UFRN como um todo, que foi uma universidade que me abraçou e na qual eu fui muito feliz. Hoje eu sou feliz também.
mas o momento que eu vivi na UFRN foi singular. Ótimo, que bom. Muito obrigado. A gente continua com o projeto, né, todas as semanas, as entrevistas chegam sempre às terças-feiras, então a gente espera que quem chegou até aqui, agradeço a quem chegou até aqui, acompanhou essa entrevista, e que siga acompanhando nas próximas semanas até o final do ano, enquanto a gente comemora aí os 50 anos do curso. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.